transformar a água em vinho, isso é a nossa vida hoje. Então, assim, Jesus estava ali na festa, né? Jesus foi convidado pelos seus discípulos. E segundo a tradição, segundo, né, a história da Bíblia, das pessoas que a narram, né? O casamento antigamente ele durava até 7 dias. Então imagina assim, um casamento numa vila que as festas, talvez ali era um bairro pequeno, todo mundo conhecia. Então bem provável que talvez ia um bairro inteiro ali, uma comunidade ali, de muitas pessoas naquela festa. E ali, Nossa Senhora, olha como que Nossa Senhora é na nossa vida. Ela é na vida de todos nós, ela observa, ela cuida, ela está ali. E ali com certeza Nossa Senhora era muito amigo da família, né? Porque ela estava por dentro do que estava acontecendo. Ela não simplesmente estava sentada numa cadeira festejando, mas ela estava atenta. E ali ela viu que tinha acabado o vinho. E o que o vinho representa para nós? Eu fiz o primeiro aqui. O vinho na Bíblia representa símbolo do Espírito Santo e alegria. Então se aquele vinho, meus amados, ele acabou, ali acabou a alegria daquela casa. Ali acabou a alegria daquele casamento. E ali era um motivo de vergonha muito grande para todos os noivos, para toda a família, se não tivesse mais o vinho, porque o vinho fazia parte do casamento. O vinho era algo que não podia acabar. Se aquele vinho acabasse realmente como tinha acabado, você imagina a preocupação daquele pessoal. E agora, o que a gente vai fazer? Não tem mais vinho. Acabou, né? O que a gente vai fazer? Aí Nossa Senhora, né, como ela faz com cada um de nós quando estamos sem alegria, ela apresenta Jesus. Ela apresenta a nossa vida para Jesus. Eu falo porque ela apresentou a nossa vida para Jesus, né, Márcia? Quando o vinho tinha acabado em minha casa. Eu pergunto para você hoje, qual é o que você hoje precisa? Qual o vinho? O que precisa na tua casa hoje? O que acabou na sua vida hoje? O que você mais precisa? Eu sei que todos nós passamos por tribulações, dificuldades, né? Muitas coisas tiram a nossa paz, mas nós precisamos entender entre nós e Deus o que nós precisamos. O que é essa alegria que nós precisamos que Jesus coloque em nosso coração? E Nossa Senhora, ela entendeu ali a angústia daquela família. E ela falou para Jesus, e agora? Né? Chegou e falou para ele, acabou o vinho. Só que Nossa Senhora, eu estava estudando essa passagem, assim, aí nós entendemos que é um mandamento de Maria, fazer tudo o que ele mandar, que ele vos disser. É um mandamento, ela falou, fazei. Ela falou para mim, João, faz tudo que ele vos disser. Só que, para mim fazer a vontade do Senhor, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter atitudes, porque o vinho tinha acabado. E ali Nossa Senhora falou para os servos, os serventes, fazer tudo o que ele vos disser. E ali eles imaginavam, mas fazer o quê? Eles não entendiam, fazer o quê? O que ele quer? E ali Nossa Senhora e Jesus, eles apresentaram a Jesus as talhas. As talhas estavam vazias. Só que essas talhas, meus irmãos, hoje é nossa vida, né? Essas talhas representam nós. Hoje, como está a nossa vida hoje perante a Deus? Como que está nós, o templo aqui? Essa talha, né? Como que ela está? Né? Como que nós estamos perante a Deus? Será que essas talhas realmente elas estão vazias? Ou será que essas talhas estão cheias, né? Estão transbordando? Como que está isso, né? Porque o milagre do Senhor, as coisas de Deus que vem da parte do Senhor, Ele entra onde nós não podemos fazer, mas as talhas nós podemos encher. E ali Jesus falou o quê? Encher as talhas. E ali fala que, bem provável, ninguém sabe de onde veio essa água, se era longe, se era perto, de que maneira eles enchiam essas talhas. E fala que tinha 6 talhas, 7 talhas, 6 talhas, e ali segundo fala que cada talha ela poderia caber de 80 a 120, né, litros. Você imagina aí quase 800 litros de água. Para você talvez carregar num balde tem que ser uma água, né, ninguém sabe de onde era, se era perto, se era longe, né? Bem provável que foi difícil para encher aquelas talhas. Mas essas talhas, ela pode ser nossa, isso pertence a nós. Nós encher as nossas talhas, como que nós devemos fazer? É buscar esse Deus, é buscar a Nossa Senhora para a nossa vida.
e pegar essa ordem de Maria, esse mandamento, né, e fazer tudo aquilo que disser, e nós fazer na nossa vida, que é encher essas talhas. Muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor, porque nós não enchemos as nossas talhas. Nós queremos que as pessoas enchem as nossas talhas, que o amigo enche as nossas talhas, que uma pessoa que você talvez viu uma vida, pegou amizade, enche as suas talhas, e nós não enchemos as nossas talhas. E o milagre do Senhor não acontece na nossa vida porque nós não enchemos as nossas talhas, estão vazias. Porque Jesus, ele precisa de uma condição para fazer o milagre. Jesus, ele poderia ter enchido as talhas, sim, ele é só ele olhar para a talha, ele transbordava de água. Mas a misericórdia e o amor de Deus por cada um de nós foi tão grande que ele fez com que aquelas pessoas fizessem parte desse milagre. Enche as talhas, isso vocês podem fazer. João, enche as talhas, porque isso você pode fazer. Como? Oração, buscando, resolvendo. Por exemplo, um exemplo fácil, né? Às vezes tem pessoas na nossa vida que começa a atormentar a nossa vida, começa a pesar, sabe? É um peso, tudo que você faz parece que a pessoa te persegue. Você vem para a igreja, a pessoa te persegue na igreja, você vai para um lado, a pessoa está ali. E é isso nós podemos resolver. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades e dos nossos compromissos. Só que isso nós podemos fazer, e Jesus nos ajuda, porque Ele dá condição para isso. Só que o milagre não, dependia dele. Mas Ele quis que aqueles homens, aquelas mulheres, não sei quem é que encheu as talhas, pudesse participar desse milagre do Senhor, desse vinho, dessa alegria. E aí encheram as talhas de vinho, encheram as talhas de água. E o interessante é que Nossa Senhora, ela ficou ali intercedendo. E muitas vezes nós não enchemos as nossas talhas porque nós confiamos nas pessoas que podem fazer por nós, nós fugimos das nossas responsabilidades, não resolvemos os problemas, nós corremos, nós fugimos das nossas responsabilidades. E muitas vezes nós deixamos de alcançar as bênçãos do céu porque nós não buscamos esse Cristo, nós não deixamos que nós mesmos não resolvemos, quer dizer, os nossos problemas, e confiamos nas pessoas. Quando não acontece, porque fulano me ajudou, mas dependia de nós, sabe? Depende de nós, se nós não fugirmos de nossas responsabilidades, nossos problemas, e confiar num Deus. E quando nós confiamos nesse Deus, assim como Nossa Senhora confiou que Ele poderia fazer, ela não ficou falando, você precisa resolver, você precisa fazer um milagre, não. Ela falou o quê? Fazer tudo o que Ele vos disser. E Jesus só falou o quê? Enche as talhas. Jesus fala para mim hoje, João, busca, resolve teus problemas, e pede para Nossa Senhora interceder por você, bota o joelho no chão, vai para a igreja, sabe? É isso que Jesus quer de nós. E ali aconteceu um dos sinais de Jesus, que fala que foi o primeiro sinal do seu ministério, que foi transformar água em vinho, que foi um milagre de Jesus, onde começou toda a sua história. E aí o segundo aqui que eu coloquei, que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, seja cristão ou não, é a sua alegria acabar, sabe? Aí você vê que como o vinho fazia parte dessa alegria, gente, quando nós não resolvemos todos os nossos problemas, nós entramos em talvez uma contradição, nós entramos numa dificuldade, nós começa a descer morro abaixo, e aí você vê que as coisas não voltam, as coisas não andam, e a nossa alegria começa a acabar. As dificuldades vêm na nossa vida que nós podemos resolver e nós não resolvemos, e a nossa alegria pode acabar. E muitas vezes hoje, muitas pessoas, nós vivemos, a Adriana viveu uma depressão profunda, nós não sabemos de onde ela começou, mas ela teve uma raiz, e aquela raiz não foi resolvida lá atrás, veio uma depressão. Aí uma depressão, ela acaba com toda a casa, ela acaba com toda a alegria. E muitas vezes nós deixamos essa alegria acabar em nosso coração, porque nós não somos perseverantes em Jesus. Nós não somos obedientes com o mandamento que Nossa Senhora pediu para nós. Fazei tudo. Quando ela fazei tudo é o quê? Reza, continua, persevera. É fazer esse mandamento de Nossa Senhora na nossa vida, deixar esse mandamento nos conduzir. Nossa Senhora, ela tem um amor tão grande por cada um de nós, que eu fico comparando, que a Adriana fala assim, ela é mãe, eu não sou pai. O amor de mãe, ele é diferente do amor de pai. Por mais que o pai ama o filho, por mais que o pai corrige, o pai cuida, é uma sensibilidade diferente.
A sensibilidade da mãe é diferente do pai. O amor da mãe é diferente do pai. Não adianta eu querer falar que é igual, não é igual. Aí você imagina o amor que aquela mulher tinha, né? Jesus chamou ela de mulher, que Nossa Senhora tinha, né? A Virgem Santíssima tinha por Jesus, era tão grande, e ela tem ainda tão grande por Ele, que não dá para a gente dimensionar esse amor, essa conexão de Maria com Jesus. Assim como a mãe, ela tem um amor tão grande por o filho, vocês que é mãe, sabem disso que eu estou falando, um amor incondicional, um amor que não tem medidas. O filho erra, o filho faz um monte de coisa, e você sabe que ele está errado, você sabe que precisa corrigir, mas às vezes o coração dói de corrigir para não magoar o filho. E às vezes você vê o filho daquele jeito, às vezes se perdendo, e aí a tua angústia no coração sobe, você não sabe o que fazer, mas você ama, o teu amor não para de acontecer, é o tempo inteiro você ama. Agora você imagina Nossa Senhora com cada um de nós, esse amor de mãe, esse cuidado de mãe conosco, sabe? Esse carinho de Maria com nós, assim como ela teve com Jesus, ela cuidou de Jesus, ela cuida de nós. E muitas vezes nós não confiamos nesse amor de Maria. Muitas vezes nós deixamos despercebido, sabe? Essa atenção que Nossa Senhora dá para cada um de nós, esse cuidado especial que ela tem, e nós deixamos escapar. Nós deixamos escapar, porque nós não confiamos plenamente nesse amor de mãe, nesse cuidado, nessa intercessão, naquela mãe que quando vê seu filho se perdendo, ou caindo, ou de qualquer jeito não está no caminho certo, e aí ela fala, não, vem aqui, né? Eu sei que ela com certeza, quando nós estamos numa dificuldade muito grande, ela pega o nosso problema ali, ela coloca numa bandeja especial, que só ela deve ter preparado para levar os nossos pedidos para Jesus, e leva aquela montoeira assim de pedido, fala, Jesus, está tudo aqui, ó, fazei tudo. Então quer dizer, ela só apresenta, você entendeu? Ela sabe que Deus pode fazer o milagre, ela apresenta, e nós precisamos acreditar nessa providência de Maria, nós precisamos confiar que ela vai fazer por nós, assim como ela fez naquela família, naquele casal, que seria uma grande vergonha naquele dia, deixar o vinho acabar, ela intercedeu e ela fala, e ela somente falou para Jesus, falou para os serventes, faz aí tudo o que ele disser, porque ela sabia que ele tinha condições para resolver, ela sabia que ele poderia fazer o milagre. A terceira, a nossa alegria deve estar em Deus e não pode acabar. Gente, essa alegria que nós falamos dela, ela tem que estar em Jesus Cristo. Essa alegria que é esse vinho que a Bíblia relatou para nós, ela não pode acabar, porque essa alegria tem que estar em Jesus Cristo. Quando nós, com as nossas forças, com as nossas capacidades, que nós pensamos que somos nossas, mas não é nossa, quer dominar tudo, a gente quer fazer tudo pelas nossas mãos e não confiamos num Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que ama, é um Deus que, por quê? Que nós não podemos confiar em nós. A palavra do Senhor fala que maldito o homem que confia no homem, ou outro homem. Quando o Senhor fala nisso, Ele fala da confiança própria. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós vamos cair. Quando nós colocamos as nossas forças em nós mesmos, nós vamos cair. Quando o Senhor fala nisso, Ele fala que nós devemos confiar nele, porque a nossa vida pertence a Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que a nossa vontade seja feita em nós, mas a nossa vontade ela tem que ser feita por Deus. Quando nós temos um desejo, uma vontade, nós devemos apresentar para Jesus, falar, Jesus, é isso aqui? Será que eu estou certo? Será que essa vontade é a que o Senhor tem para mim, para minha família? Sabe? E muitas vezes nós confiamos em nós, porque eu tenho um trabalho bom, é porque eu sou melhor do que o fulano, o ciclano, porque na igreja eu tenho um compromisso a mais do que o outro, o meu ministério é maior, pior, sabe? Não pode ter esse pensamento, porque esse pensamento não vem de Deus. Nós devemos confiar realmente na nossa vida em Jesus, porque a nossa vida ela pertence a Jesus, porque somos filhos dele, semelhança. Somos um projeto de Deus. Se nós somos um projeto de Deus, a nossa vida pertence a Jesus. Se o próprio Jesus falou que ele fez um homem semelhança dele, significa que os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Jesus. A nossa força tem que ser a força de Deus.
E nós não podemos deixar, porque se nós deixar que essa alegria acabe, nós vamos cair. E a nossa alegria não pode acabar, porque a nossa alegria ela tem que estar levada a Jesus. Se nós levar por nós mesmos, nós vamos cair. E um homem e uma mulher que cai, você não tem força para levantar. Se não for o próprio Cristo para nos tirar ali da lama, sabe? De onde nós caímos, do pecado, ou da falta de fé também. Gente, nós não vamos conseguir, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós não conseguimos caminhar. Agora eu vou no quarto aqui. Jesus olha para as talhas de pedras vazias, aquelas que deveriam estar cheias de água. Gente, quem é que essas talhas? É o que eu falei, somos nós. Muitas vezes o Senhor Jesus olha por nós e vê esse vazio espiritual em nós. Quando fala do vazio, nós falamos do mundo espiritual. É um vazio espiritual, essas talhas estão secas. E aí não tem condições nenhuma que nós possamos dar um fruto, que nós possamos ser alegres, ter uma vida alegre. Aonde você for, você levar alegria, levar o próprio Cristo, se você está vazio. Se eu estou vazio, não tem como. E quando Jesus vê essas pedras vazias, essas talhas vazias, né? Ele precisa que essas talhas sejam preenchidas. E essas talhas, para ser preenchidas, elas dependem de mim. Elas dependem de mim, elas dependem de você. Nós não devemos, é o que eu falei lá antes, não devemos esperar que alguém me enche a nós. Porque quem pode encher as nossas talhas é somente Jesus. Mas para que Ele encha as nossas talhas, para que Ele possa me encher o meu espiritual, eu preciso da oração. Eu preciso ter tempo, eu preciso ir para a igreja, eu preciso orar, eu preciso participar de um grupo de oração, eu preciso ter um fervor em Jesus, eu preciso estar na comunhão com Jesus, eu preciso adorar. Para que essa talha um dia transborde e passe a alegria para o próximo, que é esse vinho da alegria, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar cheio desse amor. Se eu não estiver cheio desse amor de Cristo, eu vou ser vazio, vou ser só mais uma talha. E o Senhor Jesus confiou que essa talha poderia derramar muita alegria na vida de alguém. Será que eu estou derramando alegria na vida de alguém? Será que essas talhas, João, será que está fazendo o que de diferença na vida do próximo? Será que eu só estou navegando aqui em cima dessa terra sem dar um fruto? Ou será que eu estou transbordando de alegria que é de Cristo Jesus e passando para o próximo, levando essa alegria de Jesus e apresentando para aquele que não tem, né? Nós devemos muitas vezes pensar como que eu estou vivendo perante a Jesus, como que está a minha vida diante de Deus. Será que é só uma talha vazia ou será que essa talha está dando frutos, está transbordando de alegria? E as pessoas precisam da nossa alegria. Como que uma pessoa, às vezes, nós caminhamos, eu caminho 20 anos na igreja, aí você olha para a pessoa está pior do que aquele que não caminha. Não perdoa, não ama, é uma briga lascada, e dentro de casa ninguém quer mais a pessoa, ainda bem que foi para a igreja, né? Ainda bem que foi para o grupo de oração, porque não suporta mais. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Muitas vezes, né? Nós deixamos que às vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso eu, cuidar de nós, sabe? E vai tirando a nossa alegria, a nossa paz, as nossas virtudes, que é as virtudes que Nossa Senhora deixou para todos nós, que é amar. Nossa Senhora foi caridosa, Nossa Senhora tinha as maiores virtudes que nós possamos imaginar, a humildade. Hoje nós pertencemos ao céu, porque é uma herança que Jesus deixou para todos nós, porque na humildade de Nossa Senhora ali, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, ela disse sim. Se Nossa Senhora tivesse dizido não, eu não sei qual era o outro plano de salvação que Deus tinha, mas o plano de salvação de Deus era com Nossa Senhora, e ela disse sim. Através desse sim de Maria, com tanta humildade, que Jesus viu o coração dela, a humildade, uma mulher, uma serva humilde. Se nós for pensar em escrever a humildade de Maria, acho que não tem cadernos que dá para escrever quanta humildade tinha aquela mulher. Nós temos um plano de salvação que Jesus nos deixou, que é ir para o céu, porque Ele morreu naquela cruz através do sim de Nossa Senhora, que Ele veio pelo ventre de Maria, uma mulher que amou, uma que cuidou,
Nossa Senhora ensinou Jesus a caminhar quando era pequeno. Nossa Senhora levou ele para ser catequizado. Ela catequizou Jesus. Ela ensinou os caminhos do céu para Jesus. Ela ensinou ele a ser um homem, que Jesus Cristo, a palavra fala que ele existiu como Deus, né, como homem, mas a parte humana dele foi Nossa Senhora que deu esse caráter para ele. Foi Nossa Senhora que ensinou os primeiros caminhos ali para ele, mesmo sabendo que ele era Deus, que ele era um santo, mas ela ensinou, a parte dela ela fez. Aí você vê da caridade, você imagina quanta caridade Nossa Senhora fez. Nossa Senhora visitou a sua prima Isabel no 6º dia de gravidez e ela se dispôs mesmo grávida, ela se dispôs a servir a sua prima sem condições, né? A palavra fala que Maria andou muitos km, muitos quilômetros para chegar até a casa dela. E ela, com 6 meses de gravidez, ela se dispôs a serviço. E muitas vezes nós, com o dedo cortado, nós não temos coragem de pôr a serviço de Deus na igreja, ou no próximo, ou no vizinho que precisa, ou pedir um alimento para aquele irmãozinho que está passando necessidade na rua de trás. E Nossa Senhora colocou a serviço de Deus, do Pai, porque ela não tinha necessidade de pôr, porque ela poderia falar: eu estou grávida do Salvador, eu vou ficar aqui quietinho dentro da minha casa. Não, mas ela entendeu que a missão dela era ajudar, a missão dela era evangelizar, a missão dela era colocar a serviço daquela que poderia, aquela pessoa que ela poderia ajudar, que foi Isabel. Ela pensou: nossa, como está minha prima Isabel, vou fazer uma visita. E pela graça de Deus, quando ela chegou lá, Isabel estava grávida, e Isabel falou o quê para ela? Quanta graça, né, receber a mãe do meu Senhor. E Isabel não sabia que ela estava grávida, muito menos o Espírito Santo. Mas ali Jesus falou com ela, né? Jesus ali fala que João Batista, né? Ele teve um encontro com Jesus ali, e o ventre dela com a de Isabel, né? Os meninos estremeceu, porque a presença de Deus ali naquelas duas mulheres se encontrou. E muitas vezes nós precisamos encontrar a presença de Deus no próximo. Nós precisamos encontrar essa presença de Deus no nosso irmão, aquele que nós não acreditamos nele, aquele que nós condenamos, que nós jogamos pedra, mas nós devemos ver esse irmão como Nossa Senhora viu Isabel. Assim nós devemos ver todos os dias esses nossos irmãos e interceder por eles. Ô irmão, você está precisando do quê? Reza por eles. Se você não pode ajudar em condições financeiras, reza para o seu irmão. Quantos irmãos? Eu falo por nós, pede oração. Reza por mim, irmão, não estou legal, preciso de oração. E é o nosso dever como cristão, é um orar pelo outro, é um interceder pelo outro, assim como Nossa Senhora intercedeu. Nossa Senhora é a intercessora. Nossa Senhora é aquela que pega todos os nossos pedidos, reúne, coloca num saco de presente e apresenta para Jesus. E muitas vezes nós devemos sim acreditar nessa intercessão de Nossa Senhora, porque ela intercedeu por Jesus. Diante da cruz ali que Jesus estava ali nos seus últimos minutos, ela estava ali em pé. E eu acredito que no coração dela ela estava falando: você vai vencer, não desista, porque o Pai tem um sonho maior para você, que é salvar toda a nossa humanidade. E essa salvação depende de você. Fica firme, filho. Fica firme, porque eu estou aqui. E muitas vezes é necessário nós falar para o nosso próximo, aquelas pessoas que nós amamos: fica firme. Essa enfermidade vai acabar. E quantas vezes a gente vê as pessoas em enfermidade? Quantas vezes você vê um irmão que você gosta numa enfermidade e nós não temos coragem de rezar uma Ave Maria? Fala assim para ele: vai passar. Mas não é isso o sonho do Senhor. O sonho do Senhor para mim e para você é que nós possamos ser firmes na oração, é que nós possamos pegar Nossa Senhora como uma intercessora, como aquela que cuida, como aquela que zela, e confiar nesse amor de Deus, e confiar nesse amor de mãe, e realmente pôr os nossos irmãos na presença do Senhor e confiar que Ele vai vencer. Muitos de nós, muitas vezes, nós não vencemos porque nós não encontramos pessoas ao nosso redor, aquelas pessoas que nós confiamos,
Aquelas pessoas que nós às vezes acredita tudo que pode nos ajudar, e na hora que nós mais precisamos, essas pessoas nos abandonam. E aí nós sentimos sozinhos, tristes, e aí você se sente com a sensação de abandonado, porque aquela pessoa que você confiava que ia te ajudar, ela te decepcionou, ela foi embora e virou as costas. Eu digo isso até mesmo dentro dos casamentos. Quantas histórias a gente não vê de homens que a mulher ficou doente por uma enfermidade e ele foi embora, deixou ela e as filhas. Tenho certeza que você já ouviu falar. Tenho certeza que você já ouviu falar que quando aquele homem ficou impotente na vida, que não teve mais condições nenhuma de ajudar a sua família, ela foi embora com outro e deixou eles para trás. Vocês acham que isso é o plano do Senhor para nós? Vocês acham que é isso que Nossa Senhora queria para nós? De deixar de orar pelo próximo, de deixar de ajudar quem confia em nós, quem pede as nossas orações, e nós abandonamos o barco. Nós não podemos se acovardar diante de Deus. Nós não podemos pegar e deixar aquela condição que Deus nos deu para que nós possamos sempre estar unidos um com o outro, deixar de lado e ir embora. Nós devemos realmente confiar em Nossa Senhora. Realmente, quando a situação não está bem, gente, é pegar o texto e rezar. Nossa Senhora e Jesus, eu creio que é uma só conexão. Quando nós falamos com a mãe, estamos falando diretamente com Jesus. Ou quando nós falamos com Jesus, nós estamos diretamente falando com Maria, que eu creio que aonde ela está, Nossa Senhora está. E aonde Nossa Senhora está, Jesus também está. E muitas vezes nós precisamos acreditar nessa intercessão da mãe. Muitas vezes nós devemos pedir para Maria e confiar que ela vai levar os nossos pedidos para Jesus. Se nós não temos coragem de pedir direto para Ele forças, mas que nós possamos amar uma mãe, a nossa oração ela vai ter força, porque ela vai apresentar para Jesus, ela vai apresentar as nossas dificuldades. É isso que Jesus pede para nós, que nós possamos confiar nessa mãe, uma mãe que zela, que cuida. Eu deixei o quinto aqui. As talhas vazias é tudo aquilo que não nos preenche. Por exemplo, o que é uma talha vazia? É tudo aquilo que não nos preenche, né? A falta da oração, já até comentei, a falta da oração, a falta da fé, uma oração sem fé, orar por orar, sabe, uma falta da perseverança em Jesus, uma falta de perseverança na comunidade. Gente, se nós não tivermos uma vida com Cristo, uma vida de perseverança, nós vai desanimar, porque sabe por quê? Porque o mundo está aí para nos oferecer tudo aquilo que tira da presença de Deus. E quando nós caminhamos nessa direção de se abastecer com o que o mundo nos oferece, nós vamos deixando Deus de lado, nós vamos tirando o mais precioso da nossa vida, que é Jesus Cristo, a gente vai tirar. E aí quando nós se vê, nós já está completamente perdido. E um homem ou uma mulher perdida, sem fé, sem oração, quando a gente está fazendo coisas absurdas, porque não tem Deus. Uma vida sem Deus, uma vida sem perseverança, é uma vida sem conexão. E nós devemos estar conectados nesse coração de Jesus e de Maria o tempo inteiro. Nós não podemos deixar, gente, de acreditar o dia inteiro que Jesus está conosco, desde o nosso amanhecer até o nosso anoitecer, a hora que a gente deita numa cama, e mesmo depois que nós fechamos os nossos olhos, Jesus está ali cuidando de nós. E muitas vezes nós acreditamos num copo de água, uma pessoa que vai lá, faz uma qualquer coisa falando para você que vai mudar a tua história, que coloca teu nome num saco de farinha lá e faz um monte de trabalho que nem pertence a Deus, e deixamos de acreditar em Nossa Senhora, na confissão, na Eucaristia, na intercessão da mãe, por buscar coisas do mundo. E muitas vezes, quando um homem ou uma mulher está sem fé, você procura esses meios, como diz, né, os 10 passos para o sucesso. Aí você começa a ler um livro diabólico, começa a ler algo que não pertence a Jesus Cristo, pensando que você vai ter sucesso, que você vai ter futuro, que aquele problema que você tem vai acabar. E não é isso. O nosso problema vai acabar diante da cruz de Cristo.
É diante dos pés de Nossa Senhora que os nossos problemas vão acabar. Porque Jesus, ele cuida de tudo. Jesus é aquele que pode tirar, é aquele que pode colocar. Assim como diz Jó: tudo pertence a Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos louvar sim o nome do Senhor. Se a dificuldade bateu, vamos orar, vamos colocar Nossa Senhora na frente. Fala: mãe, eu não posso, mas você pode, porque você é a mãe dele. Se Jesus não está me atendendo, mãe, eu preciso direcionar mais, eu preciso rezar mais. E confie em Nossa Senhora. E confia em Nossa Senhora, porque eu tenho certeza, quando você confia em Nossa Senhora, sua vida muda. Se você quer amar Jesus e a tua fé está pouca, começa a amar Nossa Senhora. Que eu tenho certeza que quando você ama a mãe, você ama o filho. E quanto mais você vai amar Maria, você vai amar Jesus. E quanto mais próximo de Nossa Senhora estamos, mais próximo de Jesus a gente vai estar. Vamos acreditar nesse coração de mãe. Uma mãe que cuida e zela por todos nós. E muitas vezes nós deixamos de acreditar em Nossa Senhora, nessa intercessão. Sabemos que Maria não faz milagre, mas uma coisa eu tenho certeza, que ela é mãe de quem faz. E uma mãe que pede para um filho que ama, ele jamais vai negar um pedido de uma mãe. Um filho obediente jamais vai negar um pedido de uma mãe. Eu tenho certeza que Jesus, com toda a obediência e amor que tem pela Nossa Senhora, ele jamais vai negar o nosso pedido, porque ela vai apresentar. E ela vai falar para ele: o nosso filho, aquele lá, ó, que você conhece, está precisando. Eu tenho certeza que ela não vai falar com essas palavras, mas ela só vai levar lá e falar para ele: está aqui, ó, está aqui, se vira. E eu tenho certeza que os milagres de Jesus acontecem, porque os milagres de Jesus acontecem pelo aquele que tem fé. Todos os milagres de Jesus aconteciam pelo aquele que tem fé. Já acabou o tempo da Adriana? Não. Gente, eu vou contar o nosso testemunho bem rapidinho, né? Mais 2 minutinhos. Quando a alegria de Deus tinha acabado na minha casa, em 2016, a Adriana já vivia 8 meses em depressão profunda. E nós não tínhamos mais alegria. E aí a gente já conhecia o Padre Anderson da São Francisco. E aí ele veio para cá e aí a gente ficou lá. E aí um dia eu vim aqui e falei: padre, a Adriana tá, a gente vê, a Adriana tá com depressão. Ele não acreditou, porque a Adriana sempre gostou de se arrumar, né? Gosta de andar sempre arrumada, vaidosa. E a Adriana acabou a alegria. A Adriana não cuidava mais das crianças, a Adriana não tomava banho sozinha, não ficava dentro de casa sozinha. E aí a vida virou uma bagunça. E eu perdi o emprego, fiquei desempregado e só Deus na vida. E aí ela, não é isso, porque a gente já aconteceu outras coisas lá atrás, ela ficou internada, tem um monte de coisa, que outros milagres muito grandes aconteceram, que pelos médicos ela tinha morrido. Eu acho que vocês viram lá, né, nós contamos. E a segunda parte foi essa, que ela entrou numa depressão após 6 anos depois, ela pegou uma depressão profunda. E aí, nossa alegria tinha acabado. Você vê uma casa que não tem mais vida, eu vi minha família sem vida. E a gente sofre, porque todo mundo sofre, o filho sofre, a esposa, e a gente sofre porque você vê que a situação, rezava, mas a fé ainda estava abalada, porque você reza e parece que, né, Jesus está demorando. Não é porque Jesus demora, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra para mudar. Às vezes você fala: mas Deus não me ouve. Não é que Deus não ouve, é que Ele espera o momento certo para agir. Ele está ali cuidando, Ele está segurando. Mas quando Ele abre a mão e fala assim: agora toma tua bênção, agora muda de vida. E Jesus, nós ficamos nesse tempo da escuridão. E aí o padre pediu para a Márcia: está aqui, ó, vai em casa, né? Quando começou o oratório, vai lá na casa do fulano lá e reza para eles, que ela nem sabia quem que era. Chegou a Márcia em casa, e aí ela rezou um terço, né? Falou com a gente, falou do Evangelho de Jesus, dos milagres de Deus, do que Deus poderia fazer. Rezou um terço com muita fé. A Adriana não dormia, ela dormia com roupa, porque ela tinha medo de morrer de noite. Ela dormia agarrada em mim com um monte de roupa. E ali ela tinha medo de dormir, então ela não ficava sozinha. Naquela noite, ela dormiu como uma criança que não dormia, né? Há tempos não dormia. E ela dormiu. No outro dia, mas é diferente. Falou para mim: tomava 11 remédios diários, não vou mais tomar esse remédio. Foi diminuindo, parando, nem voltou em médico para ver se podia ou não, foi parando. E a alegria foi chegando, os milagres foram acontecendo.
E ali eu estava desempregado. Esse foi, eu acho que até eu lembro, foi numa quarta-feira que vocês, eu acho que foi na terça-feira que vocês foram na minha casa. Na quinta-feira eu arrumei serviço. E ali a Adriana foi melhorando e Deus foi fazendo parte da nossa história. E a gente foi aprofundando nas coisas de Deus. E Deus foi transformando, sabe? Aí você vê a transformação, você vê uma alegria que acabou, um vinho que não fazia mais parte da nossa história. Aí você vê Jesus encher as talhas de novo. É isso que eu tenho para falar para vocês. Jesus, ele vai encher as suas talhas. Mas a Márcia, ela foi nos ensinar a apresentar as talhas para Jesus por meio de Maria. Ela nos ensinou a pedir a intercessão da mãe. E aí que nós entendemos, né? Nós sabemos que ela não faz o milagre, mas que ela intercede por nós. E ela intercedeu. Ela levou os nossos pedidos até Jesus. E ontem eu conversava com a Márcia, né? E a Márcia, a gente partilhava. E a Márcia falava da intimidade com ela, né? De chamar ela para a nossa intimidade. Né? De apresentar. E naquele dia foi o dia que ela entrou na despensa. E eu vou pedir licença, dar um abraço em vocês. Porque o que ele prometeu naquele dia, ele cumpriu. Ele falou que ele ia te tirar de lá para te colocar no lugar de honra. Providência ter a Márcia aqui hoje. Não só a Márcia, mas todos os irmãos.